Pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje, meu amigo de bancada André, grande André Carvalho, temos uma convidada muito bacana, André, convidada de alto garbo e elegância, o nosso sarrafo está lá em cima novamente. Então temos uma convidada muito bacana, é a Patrícia Capeluto, formada em marketing, com MBA em gestão de negócios, profissional e coach também, formação profissional em coach, capacitação e mediação de conflitos. A Patrícia é facilitadora de diálogos, acordos e relações nas empresas e na vida, professora do MBA de gestão de negócios e gestão de projetos do IBMEC, com a disciplina de negociação e gerenciamento de conflitos, mediadora judicial de conflitos do Sejusc, que eu até anotei aqui, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da capital Rio de Janeiro. Tem mais de 22 anos de experiência na área comercial, na gestão de equipes e atendimento a clientes, praticante e facilitadora da comunicação não violenta, assunto interessante para a gente abordar, faz mentoria e coach de lideranças e é TEDx Speaker, ou seja, sarrafo lá em cima. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Sandra, é um prazer estar aqui. Bom dia, André, muito bom estar aqui com vocês. Meu amigo André, vamos lá para o nosso momento YouTube, antes de começarmos a nossa entrevista, aquele momento que a gente faz o nosso jabazinho inicial. Não, pedir para o pessoal assinar o canal, temos sempre bons convidados, excelentes discussões, então assine o canal, curta, compartilhe e divulgue essa ideia para todos. Muito bem. E já fazendo também um jabá para início de conversa, não é isso? Para princípio de conversa. Agora, eu não esqueci hoje não. Hoje já foi no início, fazendo o jabá aí do canal do André também, um canal muito bacana aqui no YouTube. Uma pegada diferente do nosso, mas uma pegada muito bacana para você que está do outro lado da telinha. Confira, que também é muito bacana, todas as terças e quintas, não é, André? Terças e quintas, 19 horas, a gente traz também. Aqui é uma bancada colocando uma berlinda bastante saudável os nossos convidados. Lá sou eu sozinho trazendo convidados. A proposta é convidados que fazem trabalhos importantes, mas não têm a devida divulgação. Então, e live, né? E ao vivo. Muito interessante. Lá é ao vivo. Lá é ao vivo. Lá é live. Aqui é live gravada. Aqui ainda tem jeito, mas lá, valeu. Tá bem tranquilo. Então, também aguardo todos vocês lá para princípio de conversa. Muito fácil de achar. Ótimo, então, vamos lá. Já abrindo o espaço. E levando-se em conta que a nossa convidada é de conflito, para gerenciamento de conflitos. O que você pode me dizer sobre audição ativa? André, é uma pergunta comum. Essa pergunta, como é que eu faço para escutar melhor? E diferenciar, né? Ouvir é um ato fisiológico. Escutar é uma escolha. Mais do que uma escolha, escutar é uma decisão. Às vezes, a gente não quer escutar. Por quê? Porque a gente tem uns mitos com a escuta. A gente acha que escutar é concordar com o outro. Escutar é abrir mão do que eu acredito. Aí a gente não quer escutar. Sabe quando a pessoa está falando uma coisa que te incomoda? Você já não quer escutar, você quer fechar seu ouvido. Você não quer, porque aquilo vai contra o que você acredita ou é algo divergente. Então, para começar, escutar é uma decisão. Querer escutar. E a gente comete alguns erros comuns sem perceber. Por exemplo, o foco que deveria estar no outro está na gente. Por quê? O outro está falando e a gente fica assim, a gente fica pensando se a gente concorda, se a gente discorda e o que a gente vai responder em seguida. Ou seja, o foco não está no outro, o foco está em mim, né? Se eu concordo, se eu discordo, o que eu vou responder em seguida? A gente quer trazer uma solução rápida. A pessoa fala, você... não, mas já sei como resolver isso. Você interrompe. Né? A gente não... É um aprendizado parar e apenas escutar. Às vezes, a gente interrompe, que eu chamo de disparo automático de autodefesa. A pessoa começa a falar, aquilo te incomoda, e você fala assim, não é isso não, eu vou explicar direitinho. Você também já não ouve mais.
Então, e a escuta, que é um exercício, é você realmente parar e esperar tudo que vem dali. Você usar o silêncio, né? O silêncio da sua presença. E a gente pode fazer isso praticando. E é uma coisa que eu pratico até hoje, porque você não simplesmente aprende pronto. É uma decisão diária. A pessoa está falando e às vezes você tem a tendência de... Você quer interromper, você quer dar solução, você quer dar resposta, você fica pensando no que você vai dizer. E é você baixar, acalmar esse pensamento e escutar. Às vezes você precisa fazer esse movimento de puxar de volta. Não, peraí, vou escutar várias vezes numa conversa. E é prática. Quanto mais você faz, melhor você fica. E tem uma... Só finalizar, tem uma frase que eu gosto de dizer, que as pessoas não querem ser resolvidas, elas querem ser ouvidas. Sim. Eu ouvi essa expressão numa palestra de uma pessoa palestrante, ele domina a cena, e ele falando exatamente que uma das capacidades, as propriedades e capacidades que você deve exercitar seria a audição ativa. A audição, em tese, é o movimento de você receber. E o ativo é você, exatamente o que você falou. Você absorve o que foi dito, você se coloca no que o outro falou, e a partir daí você se posiciona. Você mescla o que você quer com aquilo que o outro disse. Não apenas se posicionar. E aí eu vou para a segunda pergunta. Como a gente, e aí dentro da audição ativa e dentro de uma sociedade em que todos opinam, todos querem opinar, e que por isso a gente vive em meio a conflitos diversos, e numa sociedade que está muito dividida, e seja por espectros políticos, espectros de questões sociais, de questões de gênero, né? E aí como é que a gente pode viver e ter essa mediação de conflitos de forma geral? Você diz... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como a gente lidar com posições tão diferentes, opiniões tão diferentes? Como conversar com pessoas que pensam diferente? É isso? Não, porque por pensar diferente, a gente vive numa sociedade que não entra em acordo, que é conflito o tempo todo. É o meu espaço, o seu espaço, cada um defende, cada um opina, ninguém busca entender o outro. Como conviver numa sociedade, e isso a gente acaba transportando para o mercado. Como a gente pode conviver e ter essa mediação de conflitos? Desses pequenos conflitos acabam se tornando conflitos maiores. Tá. Eu vou te dizer, assim, de forma muito básica, por que a gente cria conflito ou entra em conflito sem nem perceber? Quando a gente está diante de uma conversa difícil, vamos dizer assim, de um possível conflito, a gente tem 3 perguntas em mente. A gente quer saber quem está certo, quem está errado, de quem é a culpa. Como é que a gente vai ter um diálogo saudável assim? É difícil lidar com conflitos porque parte do pressuposto de que há um certo e um errado. E ninguém quer estar errado. Então a gente briga para estar certo. Sabe aquela pergunta que faz assim, você prefere ser feliz ou ter razão? Boa pergunta, acabei de fazer essa pergunta. Eu passei a minha vida inteira dizendo, gente, eu prefiro ser feliz. Mentira, gente, eu queria ter razão também. Só que eu não falava... Ser feliz tendo razão. Eu não falava para não parecer uma pessoa pouco evoluída. Porque a verdade que me interessava era que quando eu estava certo, o outro estava errado. Só que se o outro estava certo, quem estava errado era eu. E aí eu já não gostava. Só que não é sobre isso. Não é sobre acertar ou errar os fatos. Os conflitos, eles giram em torno de percepções e valores que podem ser divergentes. Não é sobre a verdade, é sobre o que é importante para cada um. Se a gente entender que se a gente não tiver certo, a gente também não está errado, porque não é sobre isso, fica mais fácil dialogar. E como é que a gente faz, então, para sair desse certo e errado? Mudando da certeza para a curiosidade. A certeza é quando eu penso assim, lá vem o André dizer aquelas coisas, aquele jeito dele, aquelas coisas que ele acredita e que é tão difícil. Isso é a certeza. Eu já julgo, eu já rotulo, eu já critico. A curiosidade é assim, por que o André está falando o que ele está falando da forma que ele está falando? Por que ele está agindo dessa forma? Tem algo ali que eu não sei. As nossas histórias são diferentes.
E não significa que o André ou a Patrícia estão certos ou errados. É apenas o que é importante para cada um. É a partir daí de aceitar esse lugar de que não é sobre certo e errado que fica mais fácil lidar com os conflitos. Mas você não acha, por exemplo, Patrícia, que a gente de fato vive bolhas? Né? As pessoas Sim. criaram as suas bolhas e até as redes sociais, né? Não sei se você viu o Dilema das Redes e tal. Via. Na Netflix. Você vê que a entrega, né, que você recebe nas redes sociais é exatamente aquilo que você busca, aquilo que você procura, aquelas pessoas, né, que pensam de forma semelhante, né, os semelhantes e tal. E aí vem uma pessoa, aí eu falando assim dá exemplo, né? Vem uma pessoa que é de direita e vem uma pessoa que é de esquerda. De repente, a pessoa de direita hoje não quer conversar com a de esquerda e vice-versa. Quer dizer, a gente estava conversando isso ontem, eu e o André, num papo nosso em off. Por que não pode existir a figura daquela pessoa que não é nem da direita nem da esquerda, quer ser um centro e consegue tirar coisas boas dos dois lados? Né? Por que é chamado de isentão se a pessoa não pode querer a essência daqui da esquerda, que tem um lado legal, tudo bem, o homem acaba estragando tudo, né? Religiões e por aí vai. Mas assim, se você olhar bem, você tem coisas interessantes tanto de um lado quanto do outro, sendo que você não precisa ser extremista. E tem um pensador, que eu não me lembro agora se é Sócrates, Platão, quem foi, que diz que é na divergência que nasce a sabedoria. Então é na discordância que nasce a sabedoria. A gente discordar não é feio. Eu acho até legal, também sou professor universitário, também acho isso até bacana, porque faz você refletir, sair da sua zona de conforto. O problema que eu acho hoje em dia, é opinião minha, é que as pessoas estão com pouca paciência, ou quase nenhuma paciência, de escutar o que não querem ouvir fora da bolha delas. Entendeu? E aí eu já perdi amigo por ocasião das eleições agora, recente, do Bolsonaro, perdi amigos agora, dessa última agora norte-americana, que até, por enquanto, o Biden está levando, mas ainda não fechou oficialmente, né? Uhum. Então, assim, as pessoas discutem de uma forma como se fosse assim, uma coisa visceral, né? Uma coisa... E eu falo, gente, para começar o assunto política, na minha opinião, você não pode ter político de estimação. Entendeu? Eu acho que adotar isso é muito perigoso. Entendeu? Você tem que cobrar dos políticos aquilo que eles prometem, né? E ser honesto tinha que ser condição sine qua non, e não ser um adjetivo de falar, mas o cara é honesto. Porra, tudo bem, mas isso devia ser condição para entrar na vida pública, né? Para qualquer cargo da vida pública. Então, assim, o que você acha, botando esse contexto todo, o que você acha agora, em tempos de pandemia? Você acha que aumentou muito os conflitos? Enfim, a gente vê aí números de separações de casais, número de brigas, número de violência aumentando. Você acha que, de fato, o pessoal ficou assim, baixou muito, digamos, a paciência do povo? E eu falo do povo brasileiro em geral, mas os dados que eu tenho aqui do Brasil. Está mais difícil solucionar conflitos na pandemia? Olha, o que eu vi na pandemia, a gente se colocou a gente entrou numa condição extrema, né, de muita alta pressão emocional. Verdade. As nossas certezas foram por terra, a gente não tinha mais certeza do dia seguinte, a gente não tinha certeza da nossa liberdade, do que a gente estava construindo para o tudo. Então, fica todo mundo mais sensível, né, em geral. A gente passou a trabalhar remotamente, quer dizer, a comunicação profissional no trabalho, né, tendeu a ficar mais difícil, e a gente passou a ficar 24 horas por dia em casa, com marido, com filho, cachorro, papagaio, avó, e ninguém casou combinando ficar 24 horas por dia junto. Verdade. Então, tinha alguns tipos de acordo no trabalho, em casa, e quem teve abertura para renovar e fazer melhores acordos diante de um novo cenário, ficou mais fácil, ficou possível. E quem tentou manter os acordos num cenário novo, talvez tenha ficado mais difícil o conflito. Né? Então, assim, falando assim, em geral. E aí, voltando na questão que você estava falando da política, o que eu vejo, por que é tão difícil discutir política? Vou falar de política sem falar de política. Sim. Né? Porque, assim,
como é que a gente vai discutir política se eu penso A, você pensa B, e eu falo que você é comunista, você fala que eu sou gado? Eu já não quero mais te ouvir, porque você está me criticando, você está me rotulando, você também não quer mais me ouvir. As pessoas não estão discutindo para entender, elas estão discutindo para tentar convencer e mudar o outro. Ninguém quer ser convencido, ninguém quer mudar porque o outro quer que você mude. Só aí, como é que tem debate? Não tem. Não tem. E o que eu acho que as pessoas não lembram, porque a coisa também... Está todo mundo muito desgastado com essa história, é que as pessoas estão discutindo em cima de posições. Posições é assim, por exemplo, eu sou direita, você é esquerda. Ou você é direita, eu sou esquerda. Mas, né? Isso são as posições. E aí, se a gente começa a conversar para se entender, e eu falo assim, Sandro, você quer um país onde todo mundo tem acesso à educação? Você vai falar assim, eu quero. Você quer um país onde tenha segurança, né? Onde não haja menos crimes, não haja violência, todo mundo ande seguro na rua? Você vai falar, eu quero. E onde a saúde seja acessível a todos, eu quero. Eu vou falar assim, eu também quero. Só que nós elegemos estratégias diferentes, nós acreditamos em estratégias diferentes para alcançar isso, mas os nossos interesses são os mesmos. É a partir daí que a gente pode começar a conversar, se a gente quiser. Não em cima de posições, sabe? Então, assim, a gente, em geral, está discutindo errado, está fazendo tudo errado. Concordo com você totalmente. Concordo muito com você. Diga lá, André. Eu vou fazer uma pergunta, vai pelo lado seguinte. Quando a questão partidária hoje, né, a gente fala de partido sem citá-los, ela é semelhante a quase a uma decisão clubística, né? Quem torce para o time A, B e C. Ou seja, está sendo domado pela parte emocional do processo. Porque quando você coloca ao pé do racional, você quer a mesma coisa que eu, da mesma forma que o cidadão que torce para o time A, o outro time B. Só que por vias diferentes. E aí a emoção toma conta e faz não enxergar isso, e até porque as decisões acabam sendo diferentes. Então, o fator emocional atrapalha nessas decisões de qualquer negociação, não é? Sim, atrapalha, mas eu também não diria para a gente tirar. Tentar, não, tira. Tipo assim, não, vamos tentar fazer racional aqui sem as emoções atrapalharem. As emoções, elas são muito importantes. Eu, de jeito nenhum, quero tirar as emoções, porque entendendo as emoções, conversando a partir delas, a gente pode começar a ter um entendimento maior. Olha só, vou dar um exemplo do começo da pandemia. Lembra no começo que tinha uma ala que negava a pandemia? Não, vamos manter os empregos, não Sim. Pode parar a economia. E tinha uma ala que dizia assim, ala de pessoas mesmo, que uma ala assim, não, todo mundo tem que ficar em isolamento social. E as pessoas elas estavam muito intensas com aquilo, né? Não pode sair, ou então não, assim, a economia... O que cada um estava pleiteando ali? Qual era a necessidade de cada um? Que eu identifiquei, uma delas, segurança. Para mim, para uma pessoa, a segurança era ficar em casa para manter a saúde. Para outra pessoa, o significado de segurança é manter o emprego. Cada pessoa dá um significado diferente, talvez a mesma necessidade, né? Eu não vou ter o que comer, e a outra, não, eu não posso pegar o vírus. E aí, elas não estão opostas, elas não são divergentes. Mas se eu não compreender, lembrando que compreender não significa que eu vou concordar, mas se eu não compreender a pessoa que está desesperada porque não pode parar a economia, que ela precisa trabalhar, isso vai dizer muito, sim, que ser humano eu sou. Eu posso até não concordar, falar assim, não, eu acho que tem que ficar em casa. Mas eu também posso estar falando de um lugar privilegiado, que eu posso ficar em casa. O outro não. Você entende como... não é, tipo assim, a compreensão sobre o outro, sobre a dor do outro, sobre a necessidade do outro, faz com que negociações fiquem mais fáceis, porque o outro se sente compreendido. Essa história de que negociar é um contra o outro é o comportamento errado de se entrar numa negociação, num diálogo. Eu posso te compreender, você pode me compreender,
mesmo que a gente não concorde. Mas só essa compreensão facilita a nossa troca. Mas quando há o domínio do emocional, essa questão de você olhar dessa compreensão não consegue ver. Porque quando está emoção, é o ego que fala. O ego é o meu interesse. Mesmo que o meu interesse, como você bem exemplificou, pode ser o seu interesse também. Então, vamos passar para um outro exemplo, um escopo menor. Num divórcio, por exemplo, você tem filhos. Qual o seu objetivo? O bem comum dos filhos. E cada parte sair da melhor forma. Só que, muitas das vezes, num divórcio, por questões emocionais, por rancores, por desses vários, esse bem comum, que é o equilíbrio que ambos querem, não chega. Então, é verdade. E tem que ser um pouco de racionalidade dentro da emoção, por mais paradoxal que seja, para que você chegue e fale assim, um dos dois tem que frear. Dentro de um conflito, os dois têm que frear. Só que quando você está na emoção, nenhum dos dois freia. É como o filme do James Dean, que eu acho que era a juventude... que os dois ficavam aquela brincadeira da galinha morta e tal, que os dois iam com um carro em frente ao outro, e um que se jogou no precipício, porque a emoção de ser, a masculinidade ser apresentada, fez com que não tivesse racionalidade. Então, eu acho que a emoção, ela só se domesticada pela razão. Então, a razão tem que estar um pouco mais acima que a emoção. E as pessoas muito viscerais, emocionais, não permitem isso. É verdade o que você está falando. E sabe por que eu acho a mediação uma coisa tão importante? Se você está discutindo no tribunal, né, sobre a questão dos filhos, como você exemplificou, se vocês não... o juiz vai decidir por você. É verdade. Na mediação, você tem um espaço de construir um acordo. E eu quero falar uma frase que eu sempre uso. O problema nunca é o problema. Nunca é o problema. O problema é como você lida com o problema. Quando há um conflito oculto, não adianta você tentar fazer um acordo ou de pensão, ou de visitação, ou de qualquer coisa, porque você não está indo no conflito. Eu vou exemplificar uma situação que já aconteceu várias vezes em mediação, de família. Está lá o casal discutindo, ou pensão, ou qualquer coisa, e aí uma acusa daqui, outra acusa dali, e numa mediação você tem a possibilidade de fazer conversas individuais, né? Um sai, você conversa com um, depois você conversa com o outro, para entender melhor o que está acontecendo. E aí, você, primeiro entra um e você pergunta assim, falando sobre pensão, né? Entra a mulher, você fala assim, o que você quer? Eu quero que ele me pague X de pensão. Por que você quer? Porque ele me trata mal quando a gente se encontra na rua, ele fala mal de mim para os meus filhos, e isso, e aquilo, não sei o quê. Esse é o porquê dela. Aí você vai falar com o marido. Quando você quer pagar de pensão? Eu só pago isso. Por quê? Porque ela vai se ver comigo agora, ela me traiu no final de casamento, agora ela vai pagar. Então, assim, o problema não é o valor da pensão, o problema está embaixo. E o objetivo de uma mediação não é o acordo, é restabelecer o diálogo. O Marshall Rosenberg, que é o precursor da comunicação não violenta, tem uma frase que exemplifica muito bem isso, que você até falou, né? Quando a pessoa está no calor da emoção, ela não quer fazer acordo, ela quer discutir, ela quer machucar o outro. E o Marshall falava, o modo de mostrar como está doendo em mim é machucando você. Exatamente. É isso. Isso aí é pesado, mas é verdade. Gente, eu queria até aproveitar a deixa que vocês estão falando e tirar uma dúvida, né? Isso vai ficar... quando a gente, na apresentação, né, a gente falou de comunicação não violenta. Pelo nome, a gente dá para perceber o que é, né? Mas por que comunicação não violenta já pressupõe que existe uma comunicação violenta? Seria isso? Adorei essa pergunta. A comunicação não violenta, ela não diz o que ela diz o que ela não violenta. E muita gente fala assim, não, isso não é para mim, não, eu não sou uma pessoa violenta. A nossa concepção de violência é limitada. A gente enxerga violência como agredir, espancar, coisas que nós, pessoas comuns, não fazemos. A violência que o Marshall fala
é claro que também fala da violência física, mas ele fala da violência emocional, é aquela violência invisível que está na nossa fala quando a gente rotula, critica, julga alguém, quando pessoas não são enxergadas, não são consideradas. Vocês lembram daquele filme do Coringa? Sim. Vocês assistiram Coringa? Ganhou o Oscar. Ali é comunicação violenta. Ele era um cara, é claro que ele tinha todas as questões de sociopatia dele e tudo, mas você lembra dele conversando com a assistente social, que ela só anotava as coisas e passava o remédio para ele, ele fala assim, você não me escuta, você não sabe o que eu passo, você não sabe dos meus problemas. Quando pessoas não se sentem enxergadas, valorizadas, consideradas, ouvidas, isso pode despertar uma violência. É para a gente não olhar a violência. E quando eu falo, né? Às vezes eu quero falar, voltando, né? Quando eu quero falar que está doendo em mim, às vezes eu machuco o outro. Então, em vez de eu falar assim, André, eu tô triste. Eu falo assim, André, você não me dá a menor atenção, você realmente, sabe, é negligente com a nossa relação, você não sei o quê. É o modo que eu tenho de mostrar a minha dor. O que acontece quando você ouve isso? Você está se sentindo atacado de alguma forma. Então, André, você isso, André, você aquilo. E o que você faz? Você entra em ataque ou defesa. Fecha a sua escuta e o seu trabalho ali é dizer, não, Patrícia, você quer isso, você quer aquilo, ou justificar o que eu estou falando. A comunicação não violenta nos traz uma estrutura para que eu possa dizer para você o que é importante para mim, dizer o que eu estou sentindo e fazer um pedido assertivo de modo que você consiga manter sua escuta aberta, sem te acusar, sem te rotular, sem te criticar. Ficou claro, Sandro, essa coisa da violência? Por que fala não violenta? Sim. Existe uma violência invisível no dia a dia e que, às vezes, ela não está nem na fala. Por exemplo, sabe quando algumas pessoas usam o silêncio para fazer o outro se sentir mal? Elas não falam. Isso aí é até a violência, é a coisa aquela passiva-agressiva, né? Tipo, ela não fala, mas você tá aflito, você tá com o coração apertado. É uma forma de violência. É violência com a pessoa que ela tá fazendo e com ela mesma, né? Que ela não tá verbalizando o que é importante para ela. É verdade. Patrícia, só se complementando, quando você falou assim, a pessoa age agressivamente para demonstrar a dor. Só que aí a gente está partindo para esses micro conflitos, são conflitos de casal. Mas normalmente apega-se a essa estratagema, porque quando ela diz e vai dizer, olha, eu estou me sentindo mal, ela vai se sentir fragilizada. E muitas das vezes as relações são domadas, são não domadas, elas são permeadas por um conflito já de nascença. Sim. Então, ela não pode demonstrar fragilidade, ela tem que demonstrar força. Então, ela tem que ser agressiva exatamente para transmitir essa mensagem que você está dizendo. Baseado nisso, eu vou pedir para você me explicar e explicar a todos o que é o Sejusc, o trabalho que ele faz, e se você passou por dentro do Sejusc, porque, óbvio, deve ter várias histórias, se você tem algum caso específico em que não houve condição alguma de um conflito ser resolvido. Sim, sim. O Sejusc, ele existe... Acho que o começo é explicando como é que funciona o Sejusc, né? Antes de eu dar o exemplo, tá? Sim. O Sejusc, ele funciona... Tem vários Sejuscs no Rio e tem vários no Brasil, tá? A mediação no Brasil, ela está muito atrasada, assim. Estados Unidos... Argentina é muito mais adiantada a mediação, tá? Assim, é muito mais comum, as pessoas sabem o que é a mediação, como funciona, elas consideram rapidamente a mediação antes de chegar no judiciário, vamos dizer assim. Uhum. Então, o Sejusc, ele é gratuito, tá? Então, você pode chegar no Sejusc através da recomendação de um juiz ou... O Sejusc pode atender pré-processual, antes de começar um processo. Para ter um entendimento, tem um intermediário ali preparado, né? Tem todo um rito à mediação, existem algumas regras, né? E é reconhecido pelo judiciário como um acordo, né? Sai uma ata que é reconhecido como
o acordo que é feito, sem ter aquelas palavras difíceis dos advogados, né? E do jurídico. O que você pergunta... E aí tem mediação, tem empresarial, civil, de família, tem GCRIM, que é o juizado de pequenos crimes, né? Agressões, calúnia, essas coisas assim, enfim. Agressões discussão de condomínio, tem umas coisas assim, tem órfãos e sucessões, tem várias assim. E sim, algumas, não foram poucas vezes, algumas vezes não aconteceu o acordo. A mediação, ela acontece geralmente em sessões de 2 a 3 horas. Todo mundo tem que topar fazer, porque a pessoa pode dizer assim, não quero. É voluntário, tá? É voluntário. Ah, sim, não é obrigatório, não. Não é obrigatório. Quando o juiz encaminha para mediação, é obrigatório as pessoas irem para aquela primeira sessão, mesmo que seja para dizer, não quero. Entendi. Tá? Mas continuar a mediação não é obrigatório. E quando uma das partes quiser parar, para imediatamente. Agora, vamos supor que elas continuem, tá? São sessões de horas, marcadas com intervalo de 1 semana, 15 dias, enfim, depende. E não tem uma quantidade certa, tá? E ali você vai restabelecendo o diálogo entre as partes, entendendo, né? É como se fosse um tradutor de um para o outro. É mais ou menos assim. Várias vezes não funcionou. Não funcionou porque uma parte não queria dialogar. Tem uma premissa da escolha, sabe? A pessoa pode não querer dialogar, não querer negociar, não querer se entender, é direito dela. E aí, né, a gente, mesmo com todas as técnicas, né, já aconteceu delas quererem dialogar e ficar preso nos detalhes do acordo. Por exemplo, civil, é mais difícil fazer acordo. Por quê? Porque as pessoas que vão lá, às vezes, são prepostos que não estão preparados para toda... Eles não têm até flexibilidade para mexer no acordo. Então, como não há diálogo, não tem. Né? E eu lembro que uma vez eu conversei com uma mediadora, eu estava muito frustrada, porque assim... Falei, cara, a gente deu o melhor aqui, estava indo tão bem e não fechou o acordo. E ela falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Patrícia, a gente não pode querer mais do que o outro. Eles precisam querer. Boa. Né? Boa, Patrícia, chegamos na metade da nossa entrevista. Então, quando chega na metade da entrevista, temos um momento audiência, que é um momento que a gente atende e lê posts, lê recados, lê mensagens dos nossos inscritos, né? Da nossa audiência. Mas lembrando que é só dos inscritos. Quem não está inscrito não adianta mandar, que a gente confere. A gente confere. Tem gente falando, eles não conferem, não. Confere sim, a gente faz o famoso cara crachá. E aqui não tem mediação para esse conflito. Não tem. Ou está inscrito ou não está. Não tem mediação nessa hora. Esse já é o combinado, já foi o combinado. Já foi o combinado. Tem que estar inscrito. E a gente aqui, de fato, hoje a nossa audiência está até fofa. Está bem legal, tá? Porque tem dias que a audiência nem está meio revoltos, né? O hype da internet é política, né? Mas assim, eu peguei algumas coisas assim para a gente, ou quem quiser comentar, comenta, quem não quiser ficar à vontade, mas para colocar aqui na mesa, e ficou bem legal. Por exemplo, a Ana Beatriz, ela bota o seguinte aqui: a política é um dos meios mais propícios para a ação dos psicopatas. Poucas profissões oferecem tanto poder, status e condições de manipulação. Interessante isso, bem interessante. A Ana, ela coloca o seguinte: a mulherada em peso, tá, gente? A nossa audiência com as mulheres está crescendo, as métricas estão muito legais, então a gente fica muito contente aí que as mulheres estão abraçando o M também. A Ana manda para a gente aqui: pessoas felizes focam no que tem, pessoas tristes no que está faltando. O pessoal está filosófico hoje, tá bem legal. Eu gosto, às vezes, dessa audiência filosófica, de vez em quando. É bom. A Thay manda pra gente: às vezes, a vida quebra suas pernas para ver quem vai te ajudar a andar. Aí, outra bacana.
O pessoal tô falando, gente. Eu tô até achando Profundo. estranho, tô até achando estranho que não tem ninguém aqui batendo. Enfim. É, aqui, o Álvaro, ele bota o seguinte: os analfabetos do século XXI, essa eu já ouvi essa frase, não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. É fantástico essa frase, eu já tinha escutado. Muito legal. A gente está até falando sobre isso, inclusive, né? Aqui, eu não sei, cara, se mandaram sacaneando a gente, mas é Dilma o nome da pessoa, não sei. E bota o seguinte: São Paulo deveria levar o segundo jogo para o Maracanã. O fator casa é importante. Estão sacaneando a gente aqui, que a gente é flamenguista, viu? Eu acho que rolou uma leve sacanagem agora nesse comentário que eu acabei de ler da Dilma. Enfim. Para fechar, logicamente, né? Tá falando muito do Rogério Ceni, o novo técnico do Flamengo e tal. E aqui vem uma também bem legal do Saulo. O Saulo, ele fala que líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas, e pessoas geram resultados. A frase do Simon Sinek, né, também muito legal, que está super em moda, em voga. E eu vou aproveitar, já fechando aqui o momento da audiência, tentar levar agora o nosso papo para a área mais corporativa, para a área mais empresarial, que eu acho que é interessante também. E muito se fala hoje num termo chamado demissão humanizada. Eu acho que a demissão humanizada ela permeia muito essa área da mediação, né? Eu posso estar enganado. E eu queria também aproveitar e perguntar, porque eu acho que, lógico que tem demissão que é tipo naquela linha do justos, né? Tá demitido, não sei o quê, aquela coisa mais. Mas aquilo também é um programa de televisão. Mas aquilo ali tem que ter audiência, então o cara tem que fazer todo uma firula e tal. Mas será que a gente, em pleno século XXI, ainda tem demissões agressivas? Né? Ainda existe esse tipo de coisa? Porque esse termo também, demissão humanizada, me remete a que nem quando eu te perguntei com relação à comunicação não violenta. Será que a gente tem uma demissão desumanizada ainda em pleno século XXI também? Eu acho que tem, Sandro. Eu acho que tem, baseado no que eu leio no LinkedIn, de histórias que eu leio ali, pessoas, né, falando de coisas horríveis. E então, assim, tem. Uhum. E aí, esse desumanizado, é claro que quando a gente é desumanizado, a gente pensa logo numa coisa terrível, mas veio, né, aquela coisa que... Lembra o que aconteceu na pandemia? Agora eu estou lendo uma notícia que eu li. Professores de uma universidade foram dar aula, lembra que abriram o computador, tinha um pop-up. Você está demitido. Que eles não tinham mais acesso, que estava demitido. Que loucura! Vários amigos, inclusive, passaram por isso, viu? Vários amigos, colegas. Então, assim, não teve grito, não teve nada. Mas olha que coisa mais desumanizada. Muito, muito. Então, tem. Aí você fica, mas como assim? Como assim? Mas, assim, numa demissão humanizada, aí seria mais esse lado de mediar interesses, muitas vezes, por exemplo, a gente atende em muitas empresas lá na agência da qual eu faço parte, que foi obrigado a demitir. Não teve como, teve gente que não... A água subiu muito, caiu muito o faturamento. Então, assim... eu acho que aí vale uma conversa. A gente, inclusive, intercedeu, em alguns casos, para tentar mitigar esse impacto, né? Tentar. Sim. E é muito difícil, né? Porque a pessoa, com o lockdown que a gente estava vivendo, a pessoa, assim, os boletos não entraram em lockdown. Sim. As contas não entraram. Né? Então, assim, eu vi muito isso, eu vi muito essa humanização, essa demissão humanizada agora, recentemente. Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção pela pandemia. Talvez a empatia tenha aflorado mais nas pessoas. Né? Mas eu acho que essa demissão humanizada também não é um meio também de negociar de uma forma mais doce, né? Menos cruel, a demissão o desligamento de uma pessoa. É fácil isso? Não deve ser muito, não, né? Pronto, olha só, demitir é sempre uma coisa ruim, né? Mesmo quando você está demitindo alguém porque aquela pessoa não é um bom profissional, é ruim, é uma situação ruim. E esse cuidado de explicar o porquê
né, que você até falou que aconteceu na pandemia, de contar o que está acontecendo, né, porque muitos empresários ficaram em situações muito difíceis. Isso é muito humanizado, é humano, você está ali falando. E se a pessoa tiver uma reação, qualquer que seja a reação, você acolher aquilo, porque ela tem o direito de ficar chateada também, né? Às vezes a demissão é uma coisa que as pessoas têm medo de demitir. Porque eu não quero que o outro fique chateado. Aí eu falo, gente, mas é razoável ele ficar chateado. Né? E tudo bem, não precisa tentar controlar isso, sabe? Tudo bem ele ficar chateado. E eu acho que uma outra coisa que humaniza uma demissão, se você está demitindo porque a pessoa não está atingindo os resultados, ou você já pediu algumas mudanças e não aconteceram, é importante que antes desse momento da demissão haja um processo de feedback para a pessoa entender que a água está subindo. E não do nada você fala assim, você está demitida, você fala assim, mas por quê? Não, porque você não fez isso, não fez isso. Mas você nunca me pediu, você nunca falou, você nunca reclamou. Sabe? É você ir dando subsídios para a pessoa mudar o comportamento, para a pessoa melhorar. Para ser mais justo, né? Exato. Verdade. No caso da pandemia, não é nem a questão da responsabilidade ou da capacidade. Foi um caso de faturamento, né? Sim, aí, de fato, e concordo contigo, tanto você demitir quanto você ser demitido é desagradável. Para os dois lados é desagradável. Eu já demiti, já fui demitido e não gostei nenhuma das vezes. Qualquer lado da mesa não é confortável. Não é. É difícil. Agora, André vai fazer uma pergunta? Não, pode falar. O convidado é prioridade zero. É verdade. O convidado manda no programa. A gente só está aqui para ajudar a desenrolar, mas o convidado manda. Eu quero pegar uma palavra que você usou quando você falou agora de demissão humanizada. Você falou da pessoa da demissão ser mais doce. E aí eu quero falar de um engano comum que acontece. Por exemplo, quando falo de comunicação não violenta, tem os mitos. Comunicação não violenta não é conversa de ursinhos carinhosos. Eu vou falar assim, sempre baixinho, para você não ficar melindrado e para não... Não, a comunicação não violenta, ela valoriza a fala firme, a fala forte, sabe? Não é para entrar em conflito. Não, se aquilo fizer sentido para você... É para entrar em conflito, sim, você vai ter mais recursos. Então, assim, eu quis falar da palavra doce, porque senão a pessoa fala assim, não, mas eu não sou doce, mas não precisa ser doce. A gente pode ser humano, gentil, respeitoso, tem pessoas que não têm a característica da doçura mais aflorada e tudo bem. Não é necessário, eu só quis fazer esse contraponto. Eu acho assim, para complementar, já que eu e o Sandro somos jornalistas, somos pessoas de comunicação, e que a gente sempre aprende quando vai escrever, comunicação direta. Então, quando você é direto, você não precisa ser o tati-bitati, como você falou, você é direto e explícito. Você não tem que elevar o tom de voz, manter o tom de voz normal e ser assertivo. A questão é você ser assertivo. Se você não consegue ser assertivo, nesse processo é complicado. Quando fala essa questão de demissão porque a água está subindo, se você for falar a verdade, e também a verdade é um item muito importante dentro desse processo, é difícil aceitar porque você ser demitido é doloroso, né? Mas quando se tem a verdade, olha, está numa crise, mas por que eu? Olha, por isso, explica. Eu uma vez fui contratado, a pessoa falou assim, André, estou te contratando porque está crescendo, mas se tiver que cortar, eu vou cortar você. E ele chegou para mim e falou assim, André, chegou o momento que eu tenho que te cortar. Não fiquei, eu tenho ele em altíssima conta por isso, pela verdade, por ser assertivo. Então, dentro do universo corporativo, como fazer as negociações e as mediações em que normalmente você está no lado mais fraco do processo. Quando você tem o superior, o gerente, o diretor, você está no cargo mais baixo, que você já, de cara, você já está perdendo no processo, porque ele comanda, você obedece. Como negociar conflitos de chefes mais pesados nas cobranças? Tá. Uma coisa importante. Eu acho que talvez a maior parte das negociações, uma boa parte, assim, existe desigualdade de poder.
tá? Não é uma situação específica, não, é comum. E o que é negociação, né? Aprender negociação, as técnicas, é para te dar mais recursos para que você consiga falar com mais propriedade sobre o que é importante para você, ter mais argumentação, assim, você está mais preparado para não aceitar situações abusivas, para conseguir um resultado melhor, entendendo que talvez não seja o resultado ideal, porque há uma diferença de poder. Mas você entra com mais recursos para fazer aquilo, tá? Quando você tem chefes difíceis, quem nunca, né? Quem nunca teve ou quem nunca foi? Eu já tive chefe difícil e já fui uma chefe difícil também. O que eu percebo? Vamos voltar na curiosidade? Por que ele está falando o que ele está falando do jeito que ele está falando? Por que ele está agindo como ele está agindo? Alguns chefes aprenderam que ser chefe é duro, senão as pessoas montam em cima, tem que dar limite, não posso ser vulnerável, né? É isso, tem que... Né? Ele tem coisas que mobilizam ele, né? Prazo, entrega, resultado, posição. E se você dá do outro lado e você compreender isso, já fica mais fácil de você lidar. Não é com você o problema, tá? Ele é assim. E tem uma coisa que serve para qualquer tipo de negociação, mas que é você usar perguntas. Você perguntar para entender o porquê, o que está acontecendo. Se você recebe uma demanda que aquilo não faz sentido, ou tem um prazo, ou, por exemplo, né, se alguém te dá um feedback que é mais agressivo, aquela pessoa tem uma preocupação com um prazo, entrega, resultado, o que for. Você pode fazer um reconhecimento do que está acontecendo ali. Chefe, estou vendo que você está irritado com essa situação, né? Eu também estaria no seu lugar. Você pode me explicar um pouco melhor exatamente o que você está esperando desse movimento para eu poder me preparar para fazê-lo? Esse começo, chefe, estou vendo que você está irritado, eu também estaria também, pode parecer uma frase boba, mas eu estou legitimando o incômodo do outro. E quando a gente legitima o incômodo do outro, tá passando um helicóptero aqui. Tudo bem. Quando você legitima o incômodo do outro... Não, o helicóptero tá passando aqui. Agora voou para você agora. Já chegou lá. Quando você legitima o incômodo do outro, baixa a pressão emocional dele. É como você diminui o potencial ofensivo. É como se você dissesse assim, estamos do mesmo lado e eu quero te atender. São pequenas técnicas, pequenas ferramentas que você vai mantendo esse diálogo mais respeitoso, num tom mais baixo. Pequenas coisas. E eu quero até dizer, dar um pequeno exemplo de um chefe que eu tive. Eu entrei numa empresa e assim, era um diretor e tinha gerentes no Brasil inteiro. E ele era muito difícil. Os gerentes todos evitavam falar com ele no telefone, evitavam videoconferência, evitavam dar informação para ele, porque era sempre muito estressante. E ele, cada vez mais, ia em cima, né? Aí, uma pessoa muito sábia falou para mim assim, não se afasta não, se aproxima dele. E eu me aproximei dele, dando informação, perguntando a opinião dele. A minha vida era mais fácil que a vida de todo mundo. E ele me largava meio de mão, porque Você entende que são pequenas coisas. Ele queria fazer parte, ele queria atenção, ele queria informação. E eu fiz isso, por mais que fosse difícil, mas a minha vida ficou mais fácil. Legal. Ô, Patrícia, deixa eu te falar agora academicamente, né? Indo para o lado acadêmico, eu já leciono negociação estratégica, empreendedorismo. Mas há muitos anos atrás, quer dizer, muitos anos que eu digo, porque hoje em dia, uma semana a gente já está vivendo dia a dia, né? Mas há uns 5, 6 anos, 2014 ou 2015, por aí, essas disciplinas, elas foram jogadas para EAD. E eu lembro que os alunos ficaram muito pé da vida, muito, porque eram disciplinas que eles curtiam muito, né? E o EAD enfraqueceu.
Entendeu? O EAD enfraqueceu muito, na época enfraqueceu muito, a disciplina perdeu muita pegada e tal. E, assim, eu acho, particularmente, eu acho que hoje está se pensando, né, para o ensino médio, a disciplina de educação financeira, empreendedorismo e coisas assim, para que o jovem já comece lá, né, de trás, comece a ter essa visão, que é uma visão legal, né, é uma coisa interessante. Então, assim, mas falando agora, autores citam muito Mana e Zap, melhor alternativa para um acordo não feito, o Zap é a zona de acordo possível. Essas informações, se a pessoa tem conhecimento, fica mais fácil negociar, porque você sabe que você tem que abrir uma zona de acordo. Se você não abrir, se eu quero vender, por exemplo, para você essa caneta, né? Essa caneta que, aliás, você quer comprar, você fala para mim, Sandro, quer vender? Eu falo não, a gente não tem Zap, não abriu zona de acordo possível. Eu não quero vender. Mas a partir do momento que eu falo quero, a sua próxima pergunta é, pô, quanto você quer na caneta? Né? Aí eu vou pensar assim, bom, a caneta custou, hipoteticamente, vamos botar R$50. Aí eu falo, eu vou falar 70, que é para eu ter o Zap, né, uma gordura para eu vender por 50. Ou 50, alguma coisa que pelo menos para eu tirar o que eu investi na caneta, o que eu gastei na caneta. Né? Aí eu abro a zona de acordo. Você aceitar ou não, a gente vai começar a negociar. Aí vai depender de uma série de fatores, de você estar muito interessada, não está. E aí eu vou citar um outro exemplo para botar mais uma cerejinha. Uma vez eu estava chegando, eu adoro moto, eu estava chegando para pegar minha moto, tinha um cara sentado em cima da minha moto. E aí eu achei que era ladrão, né? Eu falei, pô, caramba, perdi a moto, né? O cara vai me assaltar e vai levar a moto. Mas não, ele estava ali esperando eu chegar e perguntou, quer vender? Eu vou comprar sua moto. E aí, isso foi, inclusive, saindo de uma instituição de ensino superior. Aí eu achei brincadeira, né? Eu falei para ele um preço, assim, que valia 1 a 0, por exemplo. A minha moto já era usada, eu comprei 0, mas já era usada, já tinha 5, 6 anos de usada. E aí eu botei o preço de 1 a 0. Ele virou para mim e falou assim, pô, mas por esse preço eu compro uma nova. Eu falei, mas eu não quero vender. Entendeu? Você perguntou se eu queria, eu falei, não. Você falou para eu botar preço. Eu botei. Então, assim, se for para vender, eu vou pegar seu dinheiro e vou comprar uma nova novamente. Entendeu? Então, para vender essa minha, eu quero o preço de uma nova. E aí ele falou, pô, mas aí você está querendo inviabilizar. Eu falei, não, amigo, você que não entendeu. Eu não quero negociar. Quem quer é você. Quando uma parte não quer negociar, não tem negociação. Né? Ou então você fica uma coisa muito... Então, assim, o que eu queria te passar, até como professor e educador e tal, a importância dessas disciplinas para o jovem, para o ensino médio, a importância dessas disciplinas serem mais verticalizadas no ensino superior, que eu acho que elas são muito superficiais. Entendeu? Tem cursos, inclusive, de área de saúde, de outras áreas que não são áreas de negócio, que não tem. Eu já dei aula de marketing para a turma de RI, para a turma de estética, para a turma de educação física e tal. É muito super demais, é uma coisa assim. Tanto é que eles saem da faculdade sem saber nada. Entendeu? Absolutamente nada. Então, isso é uma crítica mesmo à educação como um todo, não a determinada instituição. A instituição, que eu digo, está cumprindo o papel dela ali, né? Mas eu acho que se tivesse mais informação e mais conhecimento, talvez eu explique também o sucesso das edutechs agora, né? Várias edutechs aí bombando. Você não acha que talvez tanto o ensino médio quanto o superior podia ter mais atenção e podia dar mais essas informações, como eu citei, tipo Mana, tipo Zap, técnicas e tal, para que a gente pudesse até se entender melhor sem precisar de tanto conflito? Sandro, eu estava conversando sobre isso ontem, eu não estava nem falando de negociação e de conflito, mas assim, acho sim, assim como do empreendedorismo, sabe? Porque isso nesse novo mundo que a gente vive, esses jovens vão estar muito mais preparados. Ontem eu estava falando disso porque eu estava eu dou aula também de técnica de apresentação e oratória. Não a coisa formal, tem as técnicas de apresentação e oratória, mas é um trabalho também muito de autoconfiança para a pessoa vender o peixe dela, mesmo que não esteja num palco ou numa reunião. E a pessoa falou assim, isso tinha que ter para os nossos jovens, para eles terem segurança de falarem do que é importante para eles, né, de trabalhar a autoconfiança. Verdade. Porque tem muitos que não têm essa autoconfiança. Né? Então, assim, super concordo com você. Né? E a vida seria mais fácil se as pessoas lá atrás
aprendessem a se comunicar de uma forma mais assertiva, Verdade. a negociar, pequenas técnicas de negociação para entrarem, né, mais preparadas. Eu digo que um dos grandes erros da negociação é porque assim, muita gente não gosta de negociar. Não, tipo assim, não quer isso, é difícil. E elas vão para uma negociação, eu digo que o principal é a fé. Como fé? Fé é quando você entra assim, seja o que Deus quiser. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve também, né? Tem isso. A coisa fica aquela coisa. E a famosa frase, não existe almoço de graça, né? Que também, entendeu? A pessoa acha que o almoço não é de graça. Não existe coisa... Diga, você soltou uma agora, falando assim, que precisava, que era uma geração anterior, é mesmo o meu processo para psicologia, né? A nossa geração precisa de terapia porque a geração dos nossos pais não fez e hoje a gente tem que fazer. Então, perfeito. Como diz o processo, a gente tem que começar já. Então, a gente tem que dar esse start, e você falando isso num espaço como esse, que tem repercussão, é importante. Aí eu estava aqui conferindo seu LinkedIn. Você prestou serviço ou teve algum relacionamento com Petrobras, Merck, TIM, Sotrec, Ortobon, Previ, Taesa, Ingresso.com, Casa da Moeda, Grupo Séries, etc. São vários ramos de atuação. Dentro desses, qual é a área que existem os conflitos mais complicados e aqueles que parecem ser mais complicados são simples? André, sabe que quando eu vou, né, em cada empresa, eu procuro entender os cenários para que eu dê exemplos que eles façam logo a conexão com o dia a dia deles, tá? Mas as conversas difíceis, elas só mudam de endereço, tá? Elas são exatamente as mesmas. E vou te dizer mais, não só a empresa. A gente geralmente acha que a conversa difícil que a gente tem no trabalho é uma, a conversa difícil que a gente tem em casa com o marido e esposa é outra. É a mesma conversa. A estrutura das conversas difíceis é exatamente a mesma. E a de nós, seres humanos, também. É por isso que a gente pode usar uma única metodologia, claro que não existe uma única, mas existe metodologia para lidar com todas elas. E não é uma metodologia para cada área, para cada... Não. Elas são a metodologia base. Então, assim, não tem um conflito mais difícil. Não tem um tipo de conflito, né? De acordo com a empresa. Não, e quem não gosta de negociar também, negocia sem saber, porque toda hora está negociando. A vida, você negocia o horário. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, pode começar, em vez de começar tal hora, começar 10 minutos depois. O cara liga para a esposa, quer tomar um happy hour com os amigos, aí tem que negociar, né, com a esposa o horário que está chegando, o filho negociar com a mãe. Ou seja, você está negociando desde a hora que você nasce, praticamente, você está negociando. Então, quem não gosta de negociar, na verdade, não sabe que está negociando, né? E está sempre negociando. Sim. O tempo inteiro está negociando. Então, eu acho isso engraçado quando fala assim, eu não gosto de negociar. Tá bom, mas você está negociando sempre. Já está, é isso mesmo. E seria muito mais fácil se tivesse acesso, né, desde o ensino médio. Por isso que eu levanto muito essa bandeira. Gente, tem um momento, a gente não combina nada aqui no programa, como a gente também não combinou contigo nada, nem pergunta, nem nada. Não combinamos nada. Temos um momento que é dica de livro. A gente sempre dá uma dicasinha de livro no final do programa, que é para deixar, né? Não precisa ter o livro na mão, a gente só dá uma dica legal e tal. E eu vou aproveitar. Para deixar você pensar rapidamente, Patrícia, eu vou dar uma dica de livro muito bacana, que é um livro que eu adorei, um amigão meu recomendou, é adotado inclusive na FGV, é um livro muito bacana, que é Como Chegar ao Sim. É um livro muito legal do William Ury, do Roger Fisher, enfim, diz como negociar acordos sem fazer concessões e tal. A gente sabe que negociação é a arte de fazer concessões, então esse livro, o título, ele já me chama a atenção, porque ele já meio que paradoxal, mas é interessante, e o tal do como também chegar ao sim, parece receita de bolo. Gente, o livro não é receita de bolo, é um livro muito bacana, e eu recomendo aí para quem curte negociação, ou para quem acha que negociação é chato, ou não vai negociar nunca, leia um pouquinho do livro, vai por mim, o livro é bem bacana, é a minha dica de livro para hoje. André,
Vamos deixar a Patrícia dar a dica dela por último, que a gente pegou ela de surpresa, né? Para ela pensar um pouco, porque a gente, no susto é brabo, né? Olha só, como o assunto é negociação, e negociação não é entre duas máquinas, é uma negociação entre dois seres humanos, eu vou no clássico Sapiens. Sapiens, boa. Sapiens é importante porque uma negociação deve ser demanda, Patrícia está aqui para me confirmar ou não, você precisa ter um entendimento antropológico fortíssimo para você negociar, que muito do que a Patrícia falou, que os conflitos que existem na sua casa, que existem na empresa, e vários tipos, ou seja, o homem é o centro de tudo. E você entendendo um pouco da história deste homem e o que faz, o que o move, você consegue resolver os conflitos, e o Sapiens ensina muito dos nossos conflitos atuais. Estamos com belas dicas. André, ontem eu botei o Sapiens na minha cestinha da Amazon para eu comprar agora na Black Friday. Eu não li ainda. Boa. Vai gostar muito, é muito bom, muito bom. Bom, sua vez, Patrícia, dica de livro. Olha, eu vou dar duas. Bora, vamos embora, ótimo. Uma é seguir o que você deu a dica de como chegar ao sim, e depois um dos autores, o William Ury, 20 anos depois, escreveu Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo, que é um livro de negociação, mas ele olha muito para a questão do autoconhecimento com uma base fortíssima para você negociar melhor. Ele fala do próprio processo dele de autoconhecimento. Então, eu adoro. Legal. E daí, assim, como não poderia deixar de ser, comunicação não violenta. Ah, legal. Que é fácil de ler, tem muito exemplo e vai dar recursos para as pessoas entenderem o que acontece nas relações, que às vezes fica tão difícil e não precisa ficar. Ah, legal. Gente, estamos chegando, estouramos o tempo. O papo é bom, passa rápido demais, é impressionante. Entendeu? A gente vai falando, e aí eu estou olhando aqui para o relógio, eu falei, cara, como é que pode? A gente já tem 1 hora, quase 2 minutos de programa. Gente. É muito rápido, gente. É rápido demais. Mas, enfim, é bom também deixar gostinho de quero mais para a gente poder te convidar mais vezes, Patrícia. Se a gente também falar tudo de uma vez só, não tem graça, né? É bacana deixar o gostinho de quero mais. Então, assim, vamos no caminho da roça, né? Como diria em Minas, vamos encerrando o programa, deixando as considerações finais da convidada por último, para encerrar o M, começando com o meu amigo André e já falando com você aí do outro lado da telinha. Você que já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo ao M. E para quem não conhece, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, meu amigo André, por favor, reta final do M de hoje. Vamos lá, rapidinho. Só para complementar para a Patrícia. Patrícia, quando você puser lá no seu carrinho da Amazon, coloca também 21 lições para o século XXI, do mesmo autor. Se você já não leu, você vai e pega o princípio. Muito bom, muito bom, muito bom. É verdade, muito bom. Então, já anotei. Pacotão. Senão eu vou botar o Homo Deus, vou ver esses dois. O assunto foi muito pertinente, a nossa convidada melhor ainda, porque a gente vive numa sociedade de muito, muito, muito conflito, e uma das lições que eu falo, sempre dos convidados, seja daqui, seja na minha live, eu guardo algumas lições. E uma das lições que a Patrícia trouxe para a gente é que os conflitos são iguais em todo lugar, em sua essência. E eu sou uma pessoa que eu me pego muito na essência. Né? Às vezes é uma questão pequena que ele está em todo lugar, e na essência a gente descobre o motivo de qualquer coisa. Às vezes é muita alegoria de um problema e às vezes a questão é muito pequena. Então a gente acertar essa essência. E a essência foi o que você disse. Os conflitos grandes vêm de conflitos pequenos. Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou também, já que você pensou, eu pensei 3 coisas interessantes dela também. Mania de jornalista, né, cara? Então, essa mania de ficar pensando o que a convidada fala e tal. Eu achei sensacional. Uma, escutar é uma decisão. A outra, o foco deveria estar no outro. E a última, aprendizado, parar e apenas escutar. 3 frases sensacionais que você falou aqui durante a entrevista e que a gente vai anotando exatamente para poder guardar isso, poder passar adiante. Muito bacana. Seja sempre muito bem-vinda ao M, Patrícia. Sandro, eu super agradeço o convite. Adorei bater papo com você e com o André. E, assim, para mim faz muito sentido estar aqui falando sobre um assunto que eu realmente acredito que pode ajudar as pessoas. A vida pode ser mais fácil, trabalhar entre pessoas pode ser mais fácil, viver com pessoas pode ser mais fácil.
e isso deve estar ao alcance de todos. Obrigada pelo convite. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, mesmo. Programaço, mais um programaço. Obrigado, Patrícia. Obrigado, André. Obrigado você, meu comando da telinha, que nos prestigia. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.